Flash Nerd é indicado a todos os públicos. E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio do Flash Nerd aqui na Recomeço TV. Pois é, e hoje vamos desvendar todos os segredos do palhaço mais famoso do Brasil. Senhoras e senhores, Bozo, Bozoca, Nariz de Pipoca, aqui na Recomeço TV, no nosso Flash Nerd. Me vem a musiquinha na cabeça. Tem um outro palhaço que é igual, que é do Hermes e Renato, mas não falaremos dele, vamos falar do Bozo, tá bom? Com o patrocínio dos nossos colaboradores aqui embaixo, passou para vocês, vocês viram, né? Tem a nossa rede social, lá tem bastante coisa, no canal Erros de Gravação, tem o TikTok com as pegadinhas, né? Que tem personagens do Bozo lá no TikTok, mais na frente eu vou contar. E a nossa loja com as nossas canecas. E o episódio mais tarde vai estar lá no Spotify para você poder ouvir, tá bom? Então, vamos. Antes, cadê a Recall Time? Boa! Vamos ao ano de 1979 saber tudo sobre o palhaço mais famoso do Brasil. Bozo, Bozoca, Nariz de Pipoca. E você aí? Bora viajar no tempo? Vamos lá! Em 1979, o apresentador e comunicador Silvio Santos decide apostar nesta marca de sucesso. O bozo americano Larry Hammond escolhe o comediante brasileiro Vandeco Pipoca para interpretar o personagem pela rede liderada pela Record e TVS do Rio, antes do SBT, né? Mas Leandro, como você tá dizendo que começou no SBT e estava na Record e TVS do Rio? Pois é, antes do SBT, o Silvio Santos era dono da TVS do Rio e tinha umas porcentagens sobre a Record. Então começou lá. Aí só em 81 que ele vem para o SBT, o Bozo, né? E aí o Silvio Santos tem uma rede de TV dele própria, que você vê no nosso episódio 100, a história de Silvio Santos, que lá conta tudo, né? O que aconteceu, a criação do SBT. Em 81, o programa transfere-se para casa SBT, onde permaneceu no ar durante 10 anos. Em pouco tempo, a Bozomania explode no Brasil. O programa do Bozo passa a ser exibido na manhã e à tarde no SBT. Silvio Santos decide contratar mais 2 atores, Luiz Ricardo e Arlindo Barreto, para desempenhar o personagem numa jornada ao vivo por todo o Brasil. E mais um outro para servir de stand-by, chamado Décio Roberto. Pois é, existia mais um, que era o Vandeco Pipoca, que foi o primeiro, certo? Aí depois o Silvio Santos contratou mais 2, porque o programa era de manhã e à tarde. Então existia um certo rodízio. E muitas vezes, um dos atores não podiam participar, né? A gente sabe porque eles tinham uns probleminhas lá, né? Então, aí não podia participar. E nessa entrou o Décio Roberto. Quando nenhum deles participava, o Décio aparecia. Não Décio Pitinini, o Décio Roberto. Com o sucesso estrondoso, Silvio Santos cria na segunda fase do programa estúdios locais do programa no SBT da Bahia e outro no SBT do Rio. Lá o Bozo é interpretado por Nani Souza e Charles Miara, muito conhecido no estado do Rio de Janeiro. No exterior, Bozo recebe o título de Embaixador Mundial da Boa Vontade, que foi concedido pela Unesco. No Brasil, milhares de produtos são lançados. O programa do Bozo no SBT recebe durante 5 anos sucessivos o troféu imprensa e ganha 3 discos de ouro, um sucesso total.
Quem lembra da capa do disco do Bozo no Play Center? Porque Bozo e Play Center sempre andaram juntos, cara. Toda vez tinha uma promoção, né? Num dos discos do Bozo, ele está lá no Play Center. É legal, e dá pra você ver atrás a torre, que mais tarde virou o Turbo Drop. E você vê a história do Play Center aqui no nosso canal, que também tem no Grandes Histórias. O compositor Marcos Pagé também passa a viver o Bozo no SBT, mas infelizmente, em 91, morre Décio Roberto, que era o stand-by, lembra? O único que permaneceu interpretando o palhaço Bozo até o fim. Acabou então a alegria das crianças, sai do ar no Brasil o programa do palhaço Bozo. No programa do Bozo, além das brincadeiras de palco, as crianças que visitavam as gravações haviam sorteios e sempre as engraçadas encenações com os personagens Vovó Mafalda, Cookie, Papai Papudo, Bozolina, Professor Salsi, além do próprio Bozo fazendo humor em clima circense. Pois é, antes dos desenhos isso sempre acontecia, porque a maioria desses atores eram de circo. O Luiz Ricardo, que para mim foi o melhor Bozo, né? Ele praticamente nasceu no circo, né? Então, eles faziam sempre essas esquetes de, tipo, como se fossem os Trapalhões, sabe? Mas o Bozo sempre se dava bem, então, eles faziam essas séries. E além disso, tinha o Papai Papudo, que era o Gibi, o Gibi que você deve conhecer das câmeras escondidas do Silvio Santos. Ele fazia o Papai Papudo. E lá no TikTok, do canal Recomeço Pegadinhas, tem bastante pegadinha com o Gibi lá, a clássica da caveira, que é ele falando. E também, além dele, ainda tinha o Valentino Guzzo, que era a Vovó Mafalda, que, pô, o cara, a maioria dos programas de auditório famosos nos anos 80 do SBT, ele sempre estava por trás, né? Ele encerrou a carreira, né, de forma trágica, porque ele faleceu em 98. Ele estava na produção do Ratinho e ele faleceu, a nossa querida Vovó Mafalda. Além disso, o Salsi, o Professor Salsi, que ele era o Pedro de Lara, cara. Nossa, meu, muito aleatório, né, meu? Dá saudade dessa época, assim, sabe? Bozo lia as cartas dos telespectadores, dava lições e cantava as músicas de seu LP. Quando eu era pequeno, eu tinha medo da música do chuveiro. Entre as brincadeiras que mais se destacavam era da corrida de cavalos, onde cavalos de brinquedo corriam ao redor de uma pista no palco, enquanto Bozo torcia gritando na maioria das vezes malhadinho, malhadinho, numa alusão ao cavalo malhado, porque tinha o preto, o branco e o malhado. Você lembra? Até 87 o programa do Bozo era exibido em 3 edições, uma pela manhã e as outras 2 respectivamente no início e no final da tarde. E ao longo da sua história, o Bozo teve vários cenários, né? E entre os desenhos exibidos no programa, destacaram-se Popeye, Pica-Pau e o live action clássico Spectrum Man, que sempre dizia: não perca no mesmo canal e na mesma hora Spectrum Man. Lembro até hoje disso, cara. Em fevereiro de 91, ao sair do ar, o programa foi substituído pela Vovó Mafalda, uma figura terna e bonachona vivida por Valentino Guzzo, que apresentava e comentava desenhos, contava histórias e dava conselhos salutares às crianças. O palhaço Bozo, que no Brasil o nome completo dele ficou Bozo, Bozinho, Bozoca, Nariz de Pipoca, é um personagem criado nos Estados Unidos em 1946 por Alan Livingston, que fez muito sucesso em vários países do mundo. O programa do Bozo chegou a ser produzido em mais de 240 estações de televisão em 40 países, entre eles o Brasil, onde se tornou muito popular, sendo exibido pela TV Record de 80 a 81 e pelo SBT de 81 a 91. E o comediante Vandeco Pipoca, que foi o primeiro Bozo, ele foi escolhido por Larry Herman, o dono da franquia, para ser o primeiro Bozo brasileiro. E você sabia que o humorista José Vasconcelos ele foi o primeiro Bozo? Não, ele não se pintou, ele não foi o primeiro Bozo no programa. Ele gravou o disco Bozo ad Circus, que foi lançado em 46 e ficou durante
4 anos no topo de lista de discos na Billboard, né, a famosa parada musical americana. Em 54, a gravadora Odeon trouxe o disco para o Brasil e quem fez a versão para o português do Palhaço foi o humorista José Vasconcelos. Esse nome não lhe parece familiar? Sim, José Vasconcelos foi um dos pioneiros do stand-up aqui no Brasil. Ele estava na escolinha do barulho da Record, ele fazia o gaguinho. Você lembra dele? O número de telefone do Bozo era o 2360873. Eu sei que você lembra deste número. Se você falar esse número perto do seu pai, ele também vai lembrar. E se você reclama, não brigue com seu pai, porque ele também era uma criança que era fã do Bozo. Tá dado o recado, eu tô ajudando os seus pais. E o telespectador sempre chamado de amiguinho. Oi, amiguinho! Nossa, cara, tem muito Hermes e Renato na hora, na cabeça. Cara, ele ligava para participar do jogo da memória, da batalha naval, da corrida dos cavalinhos e das outras brincadeiras. E este número, ele foi tão famoso que até hoje, se você falar dele, as pessoas lembram, que é o 2360873, cara. E o primeiro Bozo, como eu disse lá no comecinho, foi o Vandeco Pipoca. Ele durou 1 ano no cargo. Os substitutos mais conhecidos de Vandeco Pipoca foi o Luiz Ricardo e o Arlindo Barreto, que em um podcast o Luiz Ricardo disse que brigou. Agora eu não sei qual dos dois, né? E em 2017 foi lançado o filme Bingo, O Rei das Manhãs, que contou a dramática história de Arlindo Barreto, o Bozo mais famoso das versões brasileiras. Quem fez o papel principal foi Vladimir Brista. Pois é, você já assistiu esse filme? Eu acho que eu vi e tem ele aqui no YouTube. Se você procurar, você encontra ele inteiro. E esse filme é muito legal, ele conta histórias e por direitos autorais, né, do Bozo. E hoje não podia ter esse nome, então ele colocou o nome de Bingo. Mas você vê o Bozo todinho lá, né? E pra quem não sabe, quem é dono dos direitos do Bozo hoje é aquele ator que fez o Pânico. Não o Pânico do Brasil, o filme Pânico. Você lembra daquele ator que ele era meio abobado? Então, ele hoje é o detentor dos direitos do Bozo no mundo. Ele comprou. Demais, né? Pois é, galera, esse foi mais um episódio aqui do Flash Nerd na Recomeço TV. E aí, deu pra voltar no tempo agora, hein? Você lembrou bastante coisa. E eu não sei porquê, sempre quando fala do Bozo, eu lembro do Play Center, cara. Saudades. E você aí, curtiu? Não? Curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família, esteja com a gente nesse programa maravilhoso, que agora tem nome, depois de mais de 160 episódios temos um nome. É o Flash Nerd e entre nas nossas redes sociais, lá tem bastante coisa também, além da nossa lojinha e o episódio que mais tarde vai para o Spotify. Beleza? Então nos vemos no próximo episódio, continuem com a gente e o que eu digo sempre é... Salsifufo, não. Saúde!